Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Nayara Bortolotti e estou aqui agora para contar um pouquinho da minha experiência na Legal Hub para vocês. Quando eu procurei a Legal Hub para fazer alguns cursos, eu estava almejando algo a mais na minha carreira. Eu queria ser algo a mais, dar um up na minha carreira, para que eu me destacasse no meio de tanto advogado que nós temos hoje no país. E o primeiro curso que eu escolhi foi o curso de Gestão 4.0. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida profissional. Primeiro, porque o professor Felipe é um excelente professor, ele tem uma enorme bagagem de conhecimento e ele não economiza em nada para te passar o que ele sabe. E esse é um grande diferencial dos professores na Legal Hub. Eles agem da mesma forma, eles querem que você se realize profissionalmente, que você melhore profissionalmente. Isso é muito importante porque te motiva, te incentiva a ir atrás de algo melhor. Falando do curso em si, eu já tinha uma pontinha de gestora no meu perfil profissional, mas eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer. E durante as aulas eu fui aprendendo métodos de gestão, fui aprendendo a organização de negócio, que para mim foi um diferencial muito grande e eu consegui aplicar isso no meu dia a dia do escritório. E hoje eu posso dizer com convicção que deu resultado, porque alguns meses depois, digo, algumas semanas depois de terminar o curso, eu já fui reconhecida pelos meus supervisores e estou exercendo agora algumas funções que são ligadas mais a gestor do que a advogado associado. E isso foi muito bom, isso me motivou muito a buscar cada vez mais. Hoje eu estou começando meu sétimo curso aqui na Legal Hub e não me arrependo de nenhum que eu fiz. Foi realmente muito proveitoso e hoje eu sou uma nova profissional. Esses dias eu estava olhando na internet e eu li uma frase que eu acho que se encaixa exatamente neste período que a gente está vivendo de quarentena. E eu queria passar ela para vocês para incentivar vocês a buscarem mais conhecimento nesse momento. Se você não sair dessa quarentena com uma nova habilidade, com mais conhecimento ou um novo projeto iniciado, não te faltava tempo, te faltava disciplina. Pense nisso, pessoal. Um beijo para todos e espero que a experiência de vocês com a Legal Hub seja tão proveitosa quanto foi a minha. Valeu, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um evento aqui do Legal Hub, sempre preparado com muito carinho para todos vocês que nos acompanham. Bom, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então, enquanto eu vou falando aqui algumas coisas, se inscreva no nosso canal, não deixe de ativar as notificações para que você fique sempre muito bem informado de tudo que acontece aqui, tá bom? Bom, e o tema desse evento é escritório na nuvem. Você sabe exatamente o que é legal design? Não? Pois é. Infelizmente, nós do Legal Hub ainda recebemos muitas negativas quando a pergunta é essa. Mas a verdade é que legal design já é realidade. Mas vocês acreditariam em mim se eu contasse para vocês que esse assunto ainda é tabu dentro dos escritórios de advocacia? Para falar então sobre isso, nós chamamos o nosso professor Lucas Gouveia, diretamente do Rio de Janeiro. Ele é advogado, fundador da Direito no Ar e Orbase, e aluno especial no mestrado de Design de Serviço. Lucas, querido, seja muito bem-vindo. Olá, Fernando, tudo bom? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo, professor. Melhor agora aqui com a tua presença, viu? Recebi muitos elogios aí dos alunos sobre o curso aí que você ministrou, né, na turma passada. Parabéns, uma honra para a gente ter você aqui. Bom, como eu mencionei anteriormente, professor, a maioria do nosso público ainda não conhece o legal design. Então, eu acho que nada melhor, né, a gente começar por aí. Então, o que é, afinal de contas, legal design e qual é a sua importância? Tá. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa dar alguns passos atrás e entender o que é o design. Os próprios designers, eles não chegam à conclusão do que seria essa área do conhecimento.
Mas eu separei alguns trechos e alguns conceitos que eu acho que vão esclarecer para a gente. Basicamente, o design é a busca de soluções criativas para problemas reais. E isso pode ocorrer de diversas maneiras, através do design gráfico, do design de serviços, do user experience, design participativo e muitas outras áreas. O legal design são todos esses métodos e estruturas e maneiras de pensar que foram assim inspirados no design tradicional. E quando você leva isso para o direito, é muito interessante, porque você dá confiança para a criatividade e você também consegue identificar gargalos, estudar o seu mercado, estudar o seu cliente, fazer protótipos de soluções de uma maneira bem simples e estruturada. Muito bom, professor. E agora que a gente já sabe, né, o que é o legal design, você pode nos dar exemplos, por favor, de aplicação prática do legal design? Sim, tem um exemplo que é muito legal, porque ele exemplifica muito bem o que é o design em si e o legal design. O design, assim como o direito, ele bebe em muitas outras fontes, é muito interdisciplinar. Então, existe uma área do design que chama Privacy by Design. Inclusive, foi criado a partir de advogados em união com designers. Então, basicamente, é quando um escritório ou então um departamento jurídico, uma startup, está criando um serviço, ele faz todo um processo de design thinking para que a segurança da privacidade dos dados seja atribuído a esse serviço, a esse produto, de modo que o produto continue sendo agradável, que ele seja muito fácil de usar e que apresente toda essa segurança que a GDPR, a LGPD. Então, como que eles fazem isso? Eles dizem que são centrados no usuário. Então, através de pesquisas com os usuários, pesquisas com os tomadores de decisão das empresas, eles descobrem quais são as funcionalidades que precisam continuar e como que isso pode conversar com a privacidade, de modo que não seja um jogo de soma zero, de modo que realmente o produto possa ser bom, fácil de utilizar e também garanta a privacidade. E isso pode ser aplicado em diversas outras questões. Por exemplo, um escritório de advocacia está recebendo um cliente que é uma startup. Se ele não tiver um legal designer na sua equipe, vai ser muito difícil ele ter a mentalidade e as ferramentas para se adaptar a esse novo cliente, que tem modos de pensar diferente, modos de falar diferente, de trabalhar. Então, o legal designer ele vai ser capaz de fazer a tradução desse mundo mais moderno para os escritórios de advocacia. E não só uma tradução das palavras, mas também de todos os modelos, dos procedimentos de ambas as empresas. Fundamental. Pessoal, vocês aí que estão no nosso chat interagindo com a gente, legal design é um tema muito novo ainda aqui no Brasil, né? A gente recebe de fora do Brasil, mas aqui no Brasil nós temos já, a gente está iniciando esse processo, né, de inovação com o legal design e é uma área extremamente promissora, faz toda a diferença ali, também principalmente com a experiência aí do usuário, seus clientes aí do escritório. Então, realmente invistam em legal design, porque é uma área extremamente promissora para vocês, viu, advogados? Bom, e muitos alunos, sabe, professor, nos perguntam sobre visual law. Conta pra gente, então, por favor, um pouco sobre. Tá. Tem uma palavra do design que eu gosto muito, que é hype. Hype é como se fosse moda, a moda do momento. Eu posso dizer, assim, com toda certeza, que visual law é um hype, mas como todo hype, ele vai lá em cima no nível de expectativa e depois se estabiliza. O visual law está nesse processo de se estabilizar. Mas ele é muito importante, sim. Claro que você precisa de um profissional habilitado para te ajudar. Mas, basicamente, o visual law ele passa por diversos passos. O primeiro passo é você colocar de maneira concisa e clara o que você quer passar para o seu cliente. Então, eu brinco com os alunos dizendo que se você não sabe fazer um contrato descomplicado, simples, de maneira que seu cliente entenda, você não pode nem passar para a parte gráfica do visual law, porque às vezes um contrato de prestação de serviço de 2 páginas, que está muito bem explicado, ele não precisa nem de elementos gráficos.
Agora, quando é um contrato realmente mais complicado, complexo, com diversas partes envolvidas, vale a pena você, novamente, assim como no Privacy by Design, conversar com todos os envolvidos, entender qual é a expectativa deles durante a duração desse contrato, onde eles querem chegar. E é muito legal, eu li num artigo recentemente que o contrato ele é um elemento vivo. Ele passa pelas mãos de diversas pessoas ao longo dos anos. Então, se você erra no início, esse erro vai se perpetuar durante muito tempo. Então, se você faz um contrato que não é bom, o seu cliente vai precisar contratar um novo advogado para interpretar. Mas você entendendo o que seu cliente quer, que os tomadores de decisão precisam, qual que é o escopo desse contrato, conversando com eles, fazendo todo esse processo, você pode colocar de uma maneira gráfica elementos que seriam difíceis de entender. Por exemplo, você pode fazer um menu, você pode fazer uma linha do tempo, se for o caso, pode fazer uma tabela simplificada com os termos, você pode fazer também, colocar símbolos e muitas outras coisas. E Visual Law também pode passar pela questão de user experience. Por exemplo, se você tem uma startup ou um produto que você vende online, você precisa pensar em todo o fluxo de contratação. Então, tá bom. Onde que eu vou anunciar esse meu produto? Eu anuncio ele na internet. Tudo bem. A pessoa, antes de contratar, ela vai ter que ler o contrato realmente. Então, não basta colocar só um checkbox dizendo que eu li o contrato. Você precisa mostrar para o seu cliente o que está no contrato e precisa garantir que ele leia. Como que ele vai ler? Primeiro, tem que ser um contrato resumido. Você pode botar um resumo e botar link para os termos mais explicados, para uma explicação mais abrangente. Aí você garante que durante o contrato, durante a prestação de serviço, existam menos dúvidas, menos atritos entre os clientes e por aí vai. Dá para fazer muitas e muitas coisas e eu também tendo a dizer que a criatividade é o limite. Que legal, olha, eu posso falar, viu? Eu não sou da área do direito, fui lá, me joguei na turma do ano passado de Legal Design e aprendi muita coisa, realmente mexe muito com a criatividade, né? E uma coisa muito interessante que você falou, Lucas, é realmente a questão de entender, precisamos entender o nosso cliente, saber o que ele procura, o que ele quer, para aí sim você atender a todas as expectativas dele, não é verdade? Bom, aqui a gente é hashtag não seja um dinossauro, né, professor? Então, realmente a gente tem que explicar melhor o que significam essas palavras no mundo do direito, não é mesmo? Sem muito juridiquês, explicar para o nosso cliente aí. Bom, e para finalizar, né, agora que o pessoal já está um pouco por dentro aí da importância do legal design e todas as suas ramificações, que tal você, professor, nos falar um pouco sobre as profissões que tem surgido nesse link entre design e o direito? Essa pergunta é muito interessante porque é uma pergunta que está em aberto. E conforme essa aproximação entre direito e tecnologia for se consolidando, novas profissões irão surgir. Eu consigo vislumbrar 3 nesse momento. Primeira é do gerente de produto, que é aquela pessoa que vai fazer todo o procedimento de estudar o cliente, estudar o mercado. Ela vai também definir quais são as prioridades do escritório, vai estudar as métricas, vai conversar com todos os setores do escritório e vai ser aquela pessoa que precisa dominar muito todas as ferramentas de design. Além disso, existe o arquiteto jurídico, que vai ser a pessoa responsável por prototipar todas as soluções que um escritório, uma startup, um departamento jurídico necessitem. Eu acredito que cada vez mais escritórios e departamentos jurídicos eles vão trabalhar com intraempreendedorismo. Eles vão tentar inovar dentro de si. E o arquiteto, em conjunto com o Product Manager, o gerente de produto, eles poderão realmente criar soluções em algumas sprints. Sprints são como em 2 a 3 semanas você fazer essas soluções. Então, eles em conjunto poderão estudar o mercado, estudar o cliente e prototipar para ver se realmente aquela solução que eles pensaram é adequada. Qual o benefício? Você gasta menos, você não precisa contratar um desenvolvedor, você não vai ter atrito com os tomadores de decisão, porque você vai mostrar, olha, a gente teve aquela ideia, foi uma ideia que vocês apoiaram, mas a gente descobriu, gastando muito menos, em muito menos tempo, que não era viável.
ou então que, não, é viável sim, então vamos explorar. E aí o gerente de produto, ele vai precisar sim de conhecer métricas. Então, um pouco de ciência de dados nessa questão do design também vai ser necessário. Cada vez mais um profissional interdisciplinar vai ser valorizado. E, por fim, tem engenheiro jurídico. Engenheiro jurídico, a gente poderia até estar falando aqui que não é legal design, mas sim questão de desenvolvimento de software. Mas eu entendo que está na área do legal design. O engenheiro jurídico vai ser aquele que vai realmente colocar a mão em código e em ferramentas de design para que depois dessa fase de validação, a ferramenta vá para o mercado ou então seja utilizada pelo escritório, departamento jurídico ou startup. Mais uma vez, esses nomes são variáveis. Uma pessoa pode também fazer todas essas tarefas ou pode ser dividida realmente nessas 3 figuras que eu coloquei. Mas eu acho que com o passar do tempo, novas figuras irão surgir. E o que me chama mais atenção, o que eu acho mais interessante, é essa capacidade interdisciplinar de conversar com todo mundo, desde o dono do escritório até ao engenheiro de uma startup que é descolado e quer fazer só reunião pelo Zoom, e a própria equipe, que aí pode variar de acordo de lugar para lugar. Olha, fiquei impactada aqui, hein, professor? Quanta coisa. Pessoal, não sei vocês aí que estão acompanhando no chat, mas olha quanta oportunidade para você que tem essa habilidade aí, né, de legal design. Como é importante, né? O futuro é agora, né? Então a gente tem que, ó, correr atrás aí de inovação mesmo constante para que a gente possa ter sempre um lugar de destaque nesse mercado. Querido professor, nós vamos nos encontrar muito em breve na próxima turma de Legal Design, que vai começar no dia 15 de julho. Quero fazer um convite a todos vocês. Eu estava até agora aqui lendo um feedback de uma aluna da sua turma, já está colocando tudo em prática e achou a experiência sensacional. Parabenizou muito a sua didática, parabéns. O professor Lucas é nosso parceiro no Rio de Janeiro também e professor do curso de Legal Design. Quero te agradecer, viu, por você ter estado aqui com a gente, nos passando um pouco da tua experiência, do teu background. Professor, deixa aí todos os seus contatos no LinkedIn, Instagram, para a galera poder te acompanhar. E eu quero que você deixe uma mensagem aí para todo mundo que está assistindo e acompanhando a gente aqui no evento. Por favor. Pessoal, me siga no LinkedIn e Instagram, só buscar Lucas Gouveia Carmo. E a mensagem é a seguinte: eu gostaria muito que vocês fizessem parte da minha turma nova, porque eu vou ensinar para vocês o legal design na prática. Tem conceito também, tem teoria, eu sei que os advogados gostam, eu gosto também da parte histórica, sociológica, e é uma aula assim com muita mão na massa, tem antropologia, tem sociologia, tem design, eu vou ensinar vocês a fazer um site, a fazer uma identidade visual e realmente a validar a sua ideia, se você tiver uma, ou se você não tiver, eu vou te dar confiança para que você possa ter e realmente procedimentar toda essa questão de tirar uma ideia do papel. É isso aí, tirar do papel, pessoal. Professor, muito obrigada. E eu quero agradecer você aí que está aí acompanhando esse evento, buscando sempre conhecimento, inovação. Agradecer de coração mesmo. Tudo que o Legal Hub prepara para vocês é com muito carinho e pensando no desenvolvimento de cada um. Bom, não acaba por aqui. Fiquem com a gente, tá? E interajam através do nosso chat. Um beijo a todos e a gente se vê no curso de Legal Design com o professor Lucas Caro. Até lá! Tchau, gente! Em mais uma incrível iniciativa do Legal Hub, eu, Luiz Felipe Rasch, Head de Educação de Negociação e Vendas, venho aqui trazer o evento Escritório na Nuvem. É uma das grandes dúvidas, é uma alteração que nós todos estamos fazendo em virtude do momento que vivemos e o negócio está mudando. E agora, então, as iniciativas de negócio mudam mais ainda. Como fazer o kickoff, como ter um modelo de escritório
tirar isso do zero, criar uma organização colaborativa e ainda mais ágil. Um direito que é tão tradicional, que tem os seus parâmetros e paradigmas já bem definidos pelo todo o histórico que ele traz. E para isso a gente tem um convidado extremamente especial, um profissional que eu admiro muito, tem um excelente contato e já é meu parceiro de negócios e de educação, o nosso head do nosso curso de gestão do Legal Hub, o curso de gestão 4.0, como ele bem nomeia, o advogado Felipe Kister, que é diretor de projetos do Kister Machado e também o facilitador aí do Voa Legal. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez, partilhando aí de toda a tua experiência. Muito obrigado em nome do Legal Hub e dos nossos alunos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Legal Hub, aí, pelo convite. É uma iniciativa muito bacana, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, vamos lá. E a gente já vai direto ao ponto, como é de nosso costume, né? Como é a nossa própria metodologia. E aí, Felipe, me parece que o grande desafio da gestão como um todo é criar nova cultura de trabalho. A gente tem uma cultura enraizada como escritório, como operadores do direito, que a gente já sabe, e essa cultura precisa ser mudada num momento como esse, onde tudo está mudando. Criar uma cultura talvez mais autônoma, mais colaborativa ou até criativa, né? Por que não? E esses entraves, com certeza, surgem por esses períodos e tantos anos de uma advocacia estagnada. Nessas organizações tradicionais, o que a gestão 4.0 busca romper? Legal, Luiz. Boa pergunta. É uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela envolve várias variáveis, né? Quando a gente fala de modelos de negócio na advocacia, a gente sabe que, tradicionalmente, a gente está falando de formatos mais duros, mais rígidos, mais hierarquizados, e o desafio é justamente criar estruturas um pouquinho mais ágeis, mais autônomas, liberando esses poros, né, para que as coisas elas possam se comunicar, interagir. E é bacana, então, ter uma noção de que, normalmente, a gente consegue dividir as estruturas de organização em caos e ordem, né? O caos, ele opera, na maioria dos escritórios e departamentos jurídicos, é aquela estrutura de cadeia de comando e controle, né? Então, você tem o chefão, o chefinho, o gestor, o coordenador, então, um organograma muito bem definido, com as regras muito bem postas. E, óbvio, a gente está acostumado a viver dentro desse formato, a gente acaba até reproduzindo também, muitas vezes, essas formas de conduzir os negócios, mas também a gente vê agora, muito recentemente aparecendo na advocacia, esses modelos de agilidade, né? E para falar de agilidade, a gente não consegue entrar no assunto se a gente não repensar a estrutura da organização. Então, muitas vezes, a gente vê um departamento jurídico, um escritório, querendo gerar uma inovação, colaboração e agilidade, mas com estruturas altamente reguladas. E aí a gente entra no padrão caótico, que seria o ideal, que mescla os dois, né? Mescla um pouquinho de caos e um pouquinho de ordem, porque, óbvio, a anarquia, ela não funciona em nenhum lugar. Em especial, na advocacia, a gente sabe que as coisas muito divertidas e muito cool também não funcionam. Por quê? Porque a nossa atividade fim é uma atividade muito séria, e ela tem que ter essa seriedade, só que isso não significa que a gente precisa ser careta ou quadrado. Então, quando a gente fala de modelos caóticos, a gente está falando basicamente de criar mecanismos, pouco a pouco, para que as coisas elas percam um pouco da centralização e comecem a gerar distribuição. Porque a distribuição que vai gerar colaboração, vai gerar inovação, não é a centralização. Quando você tem, por exemplo, um gestor de uma área que tem 10 advogados na área e só ele sabe as informações financeiras, só ele sabe as informações do cliente, a chance de que essa área prospere de uma maneira mais exponencial é muito menor. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar esses mecanismos, tentar criar esses mecanismos. E eu sei que é muito bonito na fala, né? O difícil é realmente executar. E é uma tarefa, de fato, árdua para todos os segmentos no direito, até mesmo aqueles escritórios e departamentos que realmente estejam imbuídos dessa vontade, porque são coisas muito sutis e, ao mesmo tempo, muito complexas do ser humano. Como, por exemplo, você dar autonomia, né? Então, em vez de você cobrar, é isso que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, né? De isolamento. O home office, ele forçou a microgestão desaparecer. Por quê? Porque você não consegue mais acompanhar tudo presencialmente. E isso também mostra que isso pode funcionar. Por quê? Porque a gente não está mais falando de produção de horas, de bater ponto ou de estar ali por tanto tempo. A gente está falando de você está entregando o que você precisa fazer
E tudo isso, à medida que a gente vai avançando nesses temas, as estruturas elas vão relaxando e elas vão também criando formas para que a colaboração aconteça. Por exemplo, né? Então, dentro de um escritório como é que você começa essa migração, né? Não existe uma receita, existem novamente os mecanismos que eu falei para você. De repente, criar então uma forma de que todas as pessoas do escritório possam participar de algum tema é um mecanismo muito empoderador. Por quê? Porque você vai dar um pouco da titularidade para as pessoas. E isso daí é uma construção muito contínua, também muito árdua, com altos e baixos, né? Falei aqui o exemplo da questão da informação dentro de uma área. Poxa, compartilha informação com as outras pessoas, não centraliza, né? Não só as informações financeiras, mas também entrega um caso para um advogado que seja, né, um caso mais complexo, dá essa autonomia, dá essa confiança para ver como que as coisas retribuem. Parece utopia, mas na verdade é trabalho duro, erro e acerto, e é só assim que a gente consegue navegar um pouquinho fora dessas estruturas mais rígidas, né, para a gente realmente poder criar colaboração e inovação. Interessante demais essa nova proposta, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, para a gente é uma ruptura enorme. Assim, para quem está acostumado com o direito, para o nosso aluno, que faz parte desse aluno que está fazendo a transição entre o modelo tradicional do direito e tudo aquilo que a inovação está buscando, o mercado novo está buscando, são conceitos que às vezes são até difíceis da gente entender. É muito interessante essa abordagem que você traz aí de organização caórdica, né? Onde você tem essa combinação entre esses dois fatores. E outro conceito que para a gente no direito, eu acho que é uma busca frequente, porque a gente muitas vezes escuta o nosso potencial cliente falando, a gente escuta entrevistas, reportagens, ou até webinars, como agora está muito famoso, falando de metodologia ágil propriamente dita. E esse é um conceito que para a gente é muito distante, né? A faculdade não ensinou isso para a gente. Não teve professor que trouxe para a gente esse conceito e falou, olha, a metodologia ágil do teu cliente é isso, significa aquilo. O que a gente pode entender, então, de métodos ágeis? Essa proporção que você está trazendo, essa proposta de caórdica, é tentando fazer o método ágil? Talvez na cabeça do advogado que está assistindo a gente num primeiro momento, ele fala, poxa, mas como é que eu vou criar caos e ainda assim eu vou ter agilidade no trabalho? Será que isso vai funcionar? Então, e aí, o que se entende por gestão ágil e como que a gente pode atingir isso, professor? Veja, o que está muito em voga agora, Luiz, é a questão da gestão ágil mesmo, e daí as pessoas trazem o Kanban, o Scrum, e eu sempre falo assim que a gente precisa ter um pouco de cautela com esses conceitos que eles estão sendo despejados diariamente, né? Tem muita gente falando, enfim. Mas, de uma maneira geral, o que eu falei ali anteriormente, o que você me perguntou, que é justamente criar organizações que sejam um pouquinho mais voltadas para o caos, porque o caos libera a colaboração, o caos libera a inovação, tem tudo a ver com agilidade. E a agilidade, ela, novamente, a gente pode começar a falar a partir do Manifesto Ágil, que é algo que surgiu ali nos anos 2000, muito, nasceu, na verdade, dentro do segmento de tecnologia. Porque o que acontece? Quando você tem um desenvolvimento de um software gigantesco que custa centenas de milhares de dólares, você não pode ficar errando. Então, em vez de fazer uma coisa grande, vamos começar pelo pequeno e ir evoluindo. É mais ou menos essa noção de agilidade, óbvio que, né, por trás da filosofia tem várias outras premissas, existe um manifesto específico, mas de uma maneira geral eu queria remontar que a agilidade ela não nasce no conceito de agile, ela nasce no Lean, que é lá pós-guerra, nasce no Japão com o sistema de Toyota de produção, e esse é um conceito que para mim funciona melhor, porque muito embora ele tenha nascido na indústria, a classe de serviços absorveu isso rapidamente, né? E hoje o que a gente vê? O que é ser ágil dentro de uma estrutura administrativa de serviço, né? O que a gente vai buscar aqui é uma gestão just in time. Em vez de ser uma gestão empurrada, onde os processos e fluxos eles vão nos atropelando e quando a gente vê, a gente está fazendo um monte de coisa e não sabe exatamente se aquela ação A era mais importante do que a ação B. E aqui eu estou falando tanto de gestão jurídica dentro de segmentos jurídicos, quanto para gestão
do negócio, né? Então, essa gestão puxada, que ela é um conceito muito interessante, ela visa entregar para aquela ação, para aquela tarefa, para aquele projeto, o tempo que aquele projeto tem que receber, nem mais nem menos. Isso parece uma ciência, mas na verdade a gente está falando muito de processo, disponibilizar ferramentas e processos com as pessoas e treinar as pessoas, né? Realizar os projetos de uma maneira mais rápida, essa noção que o Manifesto Ágil tem, que a gente vê muito no Scrum, né? De você fazer as sprints. Então, por exemplo, eu tenho lá que fazer um desenvolvimento de automação para o meu sistema jurídico, porque está me consumindo 3 horas por dia, e eu poderia economizar, sei lá, para 40 minutos. Cara, eu preciso fazer esse desenvolvimento. Então, existem várias camadas dentro desse projeto. Vamos lançando isso pouco a pouco, né? E acompanhando a evolução. E dentro da gestão ágil e da gestão enxuta, da mentalidade enxuta, a gente tem alguns componentes que são fundamentais, como, por exemplo, a gestão visual. Ou seja, você tem que ver o fluxo do valor, você tem que ver a gestão de tarefas, você tem que ver o Kanban. Seja num board digital, seja numa parede física, essa noção de que todo mundo que participa vê o processo e consegue acompanhar a evolução, ela também é muito empoderadora. Por quê? Porque você quebra a questão da informação, do acesso à informação, você elimina uma barreira de comunicação, porque a estrutura visual ela já diz como que está esse projeto. E as pessoas elas são chamadas e convidadas a mover essas partes do processo, e existem várias coisas por trás, né? O simples fato de você levantar ou fazer uma reunião diária para você fazer um review do desenvolvimento é muito forte, né? Então, isso também faz com que você, com o passar do tempo, você note que os teus processos estão um pouquinho mais redondos e você está dedicando o esforço que aquela ação precisa. E no espectro geral, dentro do escritório de advocacia, eu, tanto pelo escritório que eu trabalho, tanto pela consultoria, eu vejo que existem inúmeros desperdícios. E não desperdício de material, aqui eu estou falando de desperdício de processo duplicado que poderia ser resolvido por uma pessoa. E quando a gente fala de desempenho de negócio, é fundamental olhar para a gestão como um ativo para fazer com que você gere mais rentabilidade, mais faturamento, gere mais valor para a tua operação, mas que você também economize despesa. Ou seja, que você tenha uma operação do tamanho que você pode, para você daí sim poder brincar com os elementos financeiros e operacionais. Então, é esse conjunto de coisas que a gente aborda quando fala de agilidade e também de mentalidade enxuta, né? Incrível. E acho que fica uma dúvida que sempre traz na cabeça das pessoas quando a gente começa a ouvir conceitos como esse de gestão enxuta, de mentalidade enxuta, ou de uma gestão mais visual. Aonde entram tantos post-its que a gente vê por aí, que estão ficando tão famosos hoje em dia para tantas pessoas do direito? O post-it ele era bom quando a gente estava no escritório, né? Porque a gente podia ter quadros e realmente usar as pessoas das equipes para construir coisas, né? Tanto um brainstorm, você pode fazer uma segregação de ideias usando ou uma matriz de separação de ideias ou de clusterização usando os post-its com cores diferentes, com formatos diferentes. Mas, de uma maneira geral, o post-it ele nasce nesse universo de Kanban, que vem lá do sistema Toyota de produção. Então, para que serve o post-it no final do dia? Bom, você pode usar o post-it da forma que você quiser, simplesmente para colocar suas tarefas, ou você pode criar um quadro um pouquinho assim mais inteligente, um quadro com colunas, um quadro dividido por temas. E se você tiver, por exemplo, uma equipe de 2 pessoas, cada pessoa tem uma cor, ou cada pessoa, dependendo do status da tarefa, você pode dobrar o post-it que pode significar alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, eu acho que é muito legal essa questão do post-it, porque e eu tenho eu faço essa análise porque eu uso ambos os sistemas, né? O analógico e o digital. Uso muito o digital, mas eu até converso com a minha equipe que a nossa forma de gerir é no quadro. E a gente está fazendo isso agora no isolamento, mas a gente gosta muito de ir para o quadro, justamente porque é legal ficar de pé, ver, acompanhar, mover, conversar com a outra pessoa, saber qual é a dificuldade dela e fazer isso aí naquele momento. Então, isso faz com que a operação ela tenha um ganho.
Mas, de uma maneira geral, o post-it ele serve para você colocar tarefas. Então, é só começar, né? É só começar para começar a se desenvolver. E medidas simples como essa, né, que parecem simples, mas podem dar um resultado tão interessante para o negócio, assim como você bem citou a questão de economizar, né, a economia também é forma de cuidar do negócio, mas a junção desses fatores e dessas ações já seria um exemplo de planejamento estratégico? Isso já é estar planejando estrategicamente? Ou como que a gente pode dar para o nosso aluno aí um kick-off de como começar a ter planejamentos estratégicos para as ações, para os projetos dele, para como ele está executando o negócio dele como um todo? Legal, Luiz. E assim, o planejamento ele é a espinha dorsal do negócio. É óbvio, eu sempre falo, você pode seguir sem planejamento, sem dúvida, mas talvez o teu caminho vai ser um pouquinho mais tortuoso, justamente porque o planejamento ele faz com que você tenha uma matriz de projetos, ou seja, você senta para definir onde que você quer chegar, e daí você pode usar determinados formatos, tá? Você pode usar um formato mais tradicional, mais duro, como é o BSC, que você vai realmente programar o ano, e você pode usar o OKR ou o A3, que são por ciclos. Mas o mais importante é você saber o que você precisa fazer. Eu, assim, por experiência própria, eu noto que um dos maiores desperdícios nas organizações é justamente você achar que uma coisa é importante, você colocar na frente, quando você vê, você perdeu a rastreabilidade total. Por quê? Porque você não tem mais prioridade, você não sabe, você não teve um momento para sentar e falar, olha, pelo menos a gente quer fazer isso daqui. O planejamento, ele precisa ser seguido à risca? Olha, é o desejável, mas não é obrigatório. O mais importante é que ele sirva como uma ferramenta para te ajudar. Então, esse momento de sentar com as pessoas da tua equipe, com você mesmo, você pode fazer um OKR individual e pode subir para a tua equipe, para a organização. Mas é muito legal que a organização incentive isso no modo global, ou seja, o escritório ou o departamento jurídico tem que ter um planejamento, e daí dentro das áreas você tem os planejamentos das áreas. E daí você pode ter os planejamentos individuais. Mas o planejamento ele cria esse alinhamento entre o que a gente quer fazer e qual que é o resultado esperado. E daí, obviamente, quando você gera essa matriz de projetos, que é basicamente uma lista de coisas que você precisa fazer, e não pode ser muitas. Por quê? Porque a gente já tem o nosso trabalho diário. O planejamento ele entra numa linha transversal. Então, você vai dizer lá, por exemplo, no escritório a gente não passa de 7, 8 projetos por ano. O que a gente faz? A gente pega, elenca, acelera esses projetos e se tiver uma coisa mais importante, óbvio, a gente pondera e inclui ali dentro. Mas é muito legal quando você consegue fazer esse controle, digamos assim, a gestão, né, com um cronograma, com pessoas que têm responsabilidades ali dentro daquele projeto, porque, óbvio, quando você está falando de um projeto, você não vai fazer sozinho, você tem várias pessoas envolvidas. Então, cada um fazer o seu pedaço e é como se fosse um Lego. Você vai juntando pecinha a pecinha e daí você consegue formar um bloco. Essa noção é muito bacana. Ter os indicadores, por exemplo. Será que esse projeto, ou essa ação, ela realmente está atingindo o objetivo? Como que eu faço isso? Medindo, né? Fazendo análise de números, de gestão de dados, enfim, se você trabalha com produtos digitais, você tem todos os analytics disponíveis, é você realmente pegar, executar um esforço e verificar se esse esforço chegou no resultado que você esperava. E se não chegou, corrige, pivota. Então, essa é a noção do planejamento, e aí ele está com uma espinha dorsal mesmo de tudo isso que a gente falou, né? De gestão, de serviço, de processos. Então, é isso. Muito legal. E me parece aí que há necessidade dentro desses planejamentos, então, da gente planejar que o planejamento vai existir, então tem que parar um momento e falar, cara, tem que entrar na agenda. Isso tem que ser uma prioridade nossa. Como também precisa ser um momento de precisamos, em algum momento desse planejamento, parar e ver se ele está no caminho certo. É por aí? Exatamente, exatamente. E acho que é isso, assim, como eu falei, você tem inúmeros exemplos de negócios bem-sucedidos que nunca executaram um planejamento estratégico, que sempre foram no feeling, só que daí é isso, né? Se você não tem matriz de projetos, se você não tem equipes, você tende a reforçar essas estruturas de poder, do tipo, não, isso só fica com a TI, não, isso só vai ficar com a área do tributário, não, isso só vai ficar com a área de recursos humanos ou com a controladoria. Então, o lance do planejamento é você tentar envolver pessoas de outras áreas também para ajudar a desenvolver os projetos estratégicos.
E é muito bacana, porque você vê, na verdade, que trabalhando com processo, né, trabalhando com reunião, com meta, com cronograma de entrega, você profissionaliza também a gestão. As pessoas entendem que é muito importante fazer um briefing, é muito importante fazer uma previsão de quanto que isso vai custar, se isso vai ser complexo, se isso vai ser difícil, e você ir afinando isso. Isso também é empoderador, né, do ponto de vista de gestão e de autonomia no trabalho. Claro, perfeito. E para a gente reproduzir e dar um gostinho do que a gente traz em sala de aula para o nosso aluno e para esse que nos assiste hoje. Para quem quer começar a ter uma gestão ágil, para quem quer começar um planejamento estratégico, dá uma dica Huber aí para quem nos assiste. Eu acho que tem que começar de algum jeito. Informação é importante, aprender sobre formatos, sobre filosofias, é importante, mas o mais importante é fazer. Então, execute, né? Um planejamento, ele pode ser, você pode seguir novamente os frameworks que tem no mercado, mas você pode fazer numa folha de papel. Então, assim, nos próximos 3 meses a gente se compromete eu quero conquistar 5 clientes. Então, tá bom, como que eu vou fazer? Daí a inteligência do planejamento também não é só em dizer o que fazer, mas como fazer. Poxa, eu tenho que, então, eu quero 5 clientes no digital, no previdenciário. Então, eu vou ter que fazer isso, 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 para tentar chegar naquele resultado. Faça um teste de 1 mês ou de 2 em relação a essa parte de planejamento. Gestão também, né? É relacionamento, é aprendizado, é liderança, todas essas hard skills e soft skills que a gente fala. E também tem o curso, né? O nosso curso aqui de Gestão 4.0, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente faz um panorama aí bem completo, em 4 aulas, sobre todos esses temas aí que a gente falou. Gestão ágil, planejamento estratégico, design de serviços, BIs e automações, marketing de crescimento, online, digital. Então, é um passeio aí bem interessante. Então, fica o convite. Felipe, como sempre, muita informação, muita coisa boa e principalmente vivência, né? Que dica valiosa que é poder já falar para esse nosso aluno que não assiste, cara, se você quer começar, se você quer ter um planejamento, faça pelo começo. Comece com um pedaço de papel, coloque no papel o que você quer, onde você quer chegar, quais são os passos que você quer seguir, dê um tempo, dê um prazo para isso e faça o start, né? É algo que a gente tem como metodologia e mentalidade do Legal Hub. Vamos fazer. Vamos Exatamente. fazer, a gente vê no caminho, se der certo a gente continua, se precisar trocar a gente muda. Eu preciso te agradecer por esse tempo, uma conversa de pouco tempo, mas de muito valor e de muita informação, e acho que desperta a curiosidade, traz o nosso aluno a entender que sim, o mercado tradicional do direito tem a opção de ser melhor, não é porque sempre foi feito que é o melhor jeito de ser feito, e agradeço demais a tua participação em mais um evento como esse. Obrigado, Luiz. Foi muito boa a conversa. Temas quentes, né? Eu adoro conversar sobre isso. E acho que não tem pedra cantada, não tem palavra cantada, né? Você tem que realmente executar, fazer, testar e criar a sua própria experiência, né? Esse é o mais importante em todo esse universo. Você pode ouvir as pessoas falando que você tem que fazer isso ou aquilo, mas o mais importante é você conhecer o seu negócio, conhecer a sua equipe, se conhecer e entender o que é importante para você. Às vezes o que é importante para você não é importante para o outro. Mas é isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Legal Hub. Tamo junto. Felipe, obrigado pela participação nesse episódio aí do Escritório na Nuvem. Tenho certeza que vai ser muito útil para todos esses que nos assistem. É sempre um prazer contar com você e com toda essa informação e experiência. Legal, obrigado. Um abraço. Ei, pessoal, tô aqui de novo para a gente continuar falando aqui no evento Escritório na Nuvem. E a gente sabe que existem várias formas de encarar contratos. É inegável que hoje a doutrina brasileira adotou como forma padrão para a validade dos negócios jurídicos a forma livre.
Isso significa que muitas coisas podem ser consideradas contratos, mesmo fugindo do padrão que nós conhecemos. E para falar disso, e especificamente sobre o que chamamos de contratos eletrônicos, chamamos o professor Rodrigo Rebouças. Ele é professor do INSPER e advogado especialista em direito privado. Rodrigo, seja mais que bem-vindo, querido. Muito obrigado, Fernanda, a todo o pessoal aí que está nos acompanhando nessa plataforma maravilhosa, esse grande hub da inovação no direito, que é o Legal Hub. É um prazer enorme. Tenho o prazer aí e a honra de integrar o grupo aí de colunistas, né, aí do Legal Hub. E essa temática que você está trazendo é realmente, para mim, é uma temática muito cara, né? Foi objeto da minha dissertação de mestrado, publiquei o livro Contratos Eletrônicos, né? E me debruço muito sobre essa temática, sempre atualizando. Já o livro está indo para a terceira edição até, né? Mas isso que você traz é uma questão muito interessante, né? Porque normalmente as pessoas, incluindo os advogados, pensam a primeira coisa na hora que fala em contrato, pensa no instrumento, né? No papel, pensa no como que eu vou materializar aquele acordo, aquele negócio jurídico, né? Só que assim, aquilo é a instrumentalização dele, ou seja, como é que eu dou forma, como é que eu dou quase que uma vida para aquele negócio jurídico. Só que o contrato em si, sobre uma ótica jurídica, ele é o abstrato, ele é o negócio jurídico, ele é o acordo, é o pacto, ou seja, no momento que e aqueles exemplos os mais simples, né, que eu aperto o interruptor para acender uma luz, eu estou contratando fornecimento de energia elétrica, né? Eu estou fazendo um contrato por uma opção, apertar o interruptor, né? E justamente por isso é que a gente adota esse modelo livre no formato de contratação, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, eu vou fazer uma compra e venda de um imóvel, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma escritura pública. Cartório, burocracia, alguns já estão começando a automatizar isso via blockchain, mas ainda é algo, vamos com calma, né? Tá começando a caminhar. Poucos cartórios já estão fazendo teste disso. Mas, então, assim, por que não comprar um imóvel por troca de e-mail? Daí, normalmente respondem, não, mas eu preciso da escritura. E daí eu sempre alerto, principalmente para os meus alunos, né? Gente, a escritura é para fazer a transferência do imóvel. A compra e venda pode ser feita com o joinha do WhatsApp. Por isso, da forma livre, né? Então, imagina, se algum tribunal vai negar isso, eu te ofereço um imóvel, Fernanda, você aceita o valor, tudo via WhatsApp, né? Você me manda um joinha. Na sequência, eu te mando os dados da conta, você que é uma pessoa muito abonada, que eu sei, transfere o valor à vista, né? E eu te entrego a chave. E a gente tem isso, de repente, filmado, não tem nem testemunha, a gente filmou, a gente foi gravando o áudio e tal. Que juiz vai negar essa contratação? É isso que eu quero dizer quando a forma é livre. Então, o mundo contrato eletrônico, que às vezes a gente acha que tem insegurança, não. Você veja, nesse exemplo que eu fiz, a gente deixou áudio registrado, a gente deixou mensagem, eventualmente vídeo. Então, a gente deixou um monte de rastros daquele acordo que a gente fez. Por isso que um contrato eletrônico ele é plenamente válido. Muito bom. Começou com tudo aqui, hein, Rodrigo? Muito bom, Opa! querido. Então, conta pra gente, né, pessoal que está acompanhando a gente aqui através do nosso chat, o que são contratos eletrônicos e de que maneira ele é regulamentado pela legislação brasileira. Muito boa pergunta também, né? O que são os contratos eletrônicos? É quase perguntar o que é um unicórnio, né? Vamos ter que discutir se ele tem cor, não tem cor e por aí vai, né? Tem várias definições na doutrina. A que eu gosto mais e que acabei sendo um dos aí que ajudou a cunhar, né? É que o contrato eletrônico ele nada mais é do que a representação da
conjunção das vontades, ou seja, no momento em que as vontades se encontram, em meio eletrônico. Então, por exemplo, se eu te mando, voltando à nossa compra e venda aqui de imóveis, né, por WhatsApp, eu combino o valor, você fala, ok, estou esperando o contrato. Se eu te mando um contrato físico para você assinar, essa contratação não foi eletrônica. A fase pré-contratual foi eletrônica, em que a gente fez todos os acordos de vontade, mas a formação da vontade se deu em meio físico, tá? Então, para que o contrato seja eletrônico, e pouco importa que a execução dele será física, por exemplo, um empreiteiro, numa obra, né? Eu posso contratá-lo eletronicamente, então, por WhatsApp, por e-mail, ou até um contrato mais formal, preferencialmente usando técnicas de legal design, né, gente? Temos que inovar, não vamos usar aquele juridiquês É que isso ninguém aí. mais, que não faz mais sentido nenhum, né? Mesmo que eu use aquele contrato mais padrão, eu posso fazer uma assinatura eletrônica, que pode ser por níveis de segurança diferente. Então, o que eu quero dizer com níveis de segurança diferente? Um joinha do WhatsApp, por exemplo, ou de qualquer outra mensageria, é válido? É. Só que eu tenho um grau de segurança um pouco mais baixo. Faz sentido eu exigir um grau de segurança muito alto para uma coisa que tem um custo de transação baixo? Por exemplo, eu estou comprando luminárias, tal como essa bela luminária atrás de você, né? É um custo de transação baixo, é uma luminária, gente, não tem o que discutir. Eu vou discutir a cor dela e ponto, né? Agora, se eu estou discutindo a compra e venda de um imóvel, o custo de transação é mais alto. Então, eu vou me cercar de meios mais seguros. Então, eu vou me cercar de assinaturas digitais por plataformas, e tem 1001 plataformas hoje. Tem legal techs que fornecem isso, tem empresas consolidadas no mercado. Não é nosso objetivo ficar aqui fazendo propaganda da empresa A, B ou C, né? E eu posso me valer do nível máximo de segurança, que é o certificado digital. Nós, advogados, muitas vezes, a gente foi treinado ali na faculdade, né? Aquela coisa de treinamento, 5 anos de escola, para um mundo que muda todo ano. Ou seja, a gente já sai defasado. Temos um problema, né? E a hora que a gente sai treinado a buscar um maior nível de segurança com nossos clientes, né? Então, eu vou oferecer como advogado, pensando com essa cabeça mais tradicional, com esse mindset já advogadez aí já um pouco ultrapassado, eu vou oferecer só o nível máximo, porque eu não quero correr risco. Calma, o direito não é nosso, nem o dinheiro. Ambos são do nosso cliente. Quem tem que escolher o nível de segurança que ele quer é o cliente. E a gente cabe alertar e informar essas diferenças. E ele sabe qual é o risco que ele quer correr. Então, se ele é um cliente avesso a risco, ele vai falar, não, eu só vou aceitar da Fernanda, como eu não conheço, é o primeiro momento que eu estou falando com ela, eu só vou aceitar certificado digital. Agora, se é um cliente que topa um pouco mais o risco ou conhece, aqui no nosso, usando novamente no bom sentido, né? Usando você aqui, te conheço, eu vou aceitar uma assinatura eletrônica ou o joinha do WhatsApp. Você veja que são níveis diferentes de segurança. Né? Níveis diferentes, é isso mesmo. Muito bom, professor. Conforme o risco que o cliente quer correr. Legal. E aí, pessoal, vocês que estão aí no nosso chat, o que vocês estão achando aqui de todas as informações que o Rodrigo, querido aqui, nosso convidado, está passando? É muito importante isso, né? Existem vários perfis aí. Perfis, né? Professor, mas conta aqui pra gente qual foi o caminho que o direito brasileiro percorreu para passar a aceitar contratos de forma livre e quando devem seguir uma maior formalidade. Isso acarretou no que a gente chama hoje de contratos eletrônicos? Sim, de certa forma, né? Eu acho que o contrato eletrônico ele é derivado do avanço tecnológico.
Então, querer negar o avanço e a importância do contrato eletrônico, eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? É o mesmo que a gente estudou em História Geral, quando a gente estava lá no ensino médio, né? Daquela repulsa que existia lá na Revolução, na primeira fase da Revolução Industrial, na sua segunda fase, hoje estamos na quarta fase, de falar, não, a tecnologia vai roubar nosso emprego, ou a tecnologia vai nos atropelar. Vai, se a gente ficar parado na frente dela, vai. Agora, se a gente aprender com ela e evoluir em conjunto, ela é uma oportunidade, né? Aquela questão, né? Vou olhar a luz no fim do túnel. Pode ser uma oportunidade, como pode ser o trem, né? Qual eu quero olhar? Eu prefiro olhar o copo meio cheio, né? É uma oportunidade, vou me agarrar a ela. Então, no momento que eu tenho essa evolução, você começa a sair do meio papel físico para meios à distância. Então, qual foi a primeira forma, basicamente, à distância? Correspondência, a boa e velha correspondência escrita, né? E aí que começaram a discutir quando a contratação é entre presentes ou entre ausentes. Esse termo leva a gente a pensar que entre presentes é quando nós estamos literalmente, fisicamente presentes, e entre ausentes é esse nosso momento. Aqui, neste exato momento em que estamos todos falando aqui, estou eu contigo aqui nessa videoconferência, nossos queridos alunos aqui acompanhando esse baita evento, que ideia fantástica, né? Quase que online, né? Ou seja, online. Nós estamos, sobre uma ótica da lei, entre presentes. Por quê? Há essa imediatidade. Então, estamos falando ponto a ponto, tá? Então, isso equivale a entre presentes. Então, o termo, às vezes, nos leva a engano. Então, a primeira visão que a gente pode ter foi lá o físico, né? O carta. Mas a primeira contratação mais usando tecnologia foi telefone, lá nos seus primórdios, né? E teve muita discussão entre presentes e ausentes no início do telefone, até consolidar que é um contrato entre presentes, né? Ok? E isso vai evoluindo. Onde a gente tem o salto tecnológico, alguma coisa próxima ao que é hoje? No pós-Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra, você tem o avanço da internet, ainda numa escala militar e acadêmica. Primeiro militar, a ótica era puramente militar, para efeitos da guerra. Depois você tem um uso acadêmico, né? E o primeiro histórico, o primeiro registro de um contrato eletrônico é do início da década de 50, se me falha a memória, em que a empresa Dupont fez uma solicitação de forma remota, usando na época um telex, né? Que podemos dizer que hoje a evolução do telex é quase que um Message ou um WhatsApp ou qualquer outra mensageria, né? E foi a solicitação de um fornecedor, para um fornecedor, né? Então, esse é o primeiro histórico. E de lá para cá, o que avançou? Avança junto com a tecnologia. Então, se eu tenho forma livre, vale o verbal, né? Por exemplo, que a gente falava, o contrato ele pode ser verbal, mas uma tecnologia que me dá rastreabilidade, eu tenho segurança hoje em dia. Então, ele foi evoluindo em conjunto com a tecnologia, né? Como a gente fala, e falo bastante isso até para os meus alunos da graduação, né? Quando a gente enfrenta questões de teoria tridimensional do direito, olha eu com o juridiquês aqui, né? Mas nada mais é do que fato, valor e norma. Então, para um novo fato social, eu tenho novos valores, o quê? Culturais, históricos, de uma sociedade em evolução. Ele é uma espiral, ele não é fixo. Esse fato, valor e norma, como se fosse um triângulo. Não, ele é uma espiral que avança junto com o tempo, né? Então, no momento que eu tenho isso e eu tenho essa evolução da sociedade, a norma tem que ser atualizada. Ah, mas daí eu preciso mudar a lei? Não. Aí que está o pulo do gato. Por quê? A lei permite forma livre. Se eu tenho que interpretá-la conforme a realidade atual, todos os meios eletrônicos atuais são válidos. Então vamos pensar nesse momento de pandemia, né?
respondi bastante essa pergunta para gerentes de RH, inclusive, né? Falando, olha, eu vou me adaptar a uma medida provisória de redução de carga e salário, ou eu vou me adaptar a outra medida provisória que me permitiu fazer home office, por aí vai. E todas elas têm um comando: atualize o contrato com o colaborador. E todos os gerentes de RH estavam em pânico, e vários jurídicos também. Como é que eu vou atualizar esse contrato? O cidadão está em casa, às vezes foi para quem tem essa possibilidade, foi para o sítio, para fugir dos grandes centros, ou foi para o imóvel da praia, enfim, foi para outro lugar. Como é que eu vou pegar isso? E num prazo curto que foi dado, de 30 dias, né? Eu respondo simplesmente, falei, gente, vamos lá. O que é o contrato de trabalho? Regra básica, é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho hoje não é carteira de trabalho digital? É um contrato eletrônico, né? Mas o meu contrato ele tem especificidades, ele tem regra de confidencialidade, tem momento, então tem uma série de cláusulas. Perfeito. O seu aditivo será eletrônico. E isso pode ser um aceite gravado, um vídeo aqui, em que alguém do RH vai explicar as regras e o funcionário vai aceitar. Pode ser uma troca de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser uma dessas plataformas de assinatura eletrônica. Não há necessidade nenhuma de usar certificado digital para esses casos. Até porque quando eu estou lidando com pessoas, vamos pensar, mais humildes, numa relação de trabalho, ela não vai ter um certificado digital. E não vai saber usar. Por quê? Porque ela não foi alfabetizada digitalmente. Então, vamos nos valer dos meios audiovisuais. Alguém vai ter dúvida de que ficou inequívoca a mudança no contrato de trabalho? E isso é um contrato eletrônico. Veja que a própria Lei de Proteção de Dados, que entrará em vigor no próximo ano, né, foi agora novamente prorrogada, ela prevê expressamente que o termo de consentimento de uso dos dados, em especial para criança, adolescente, e eu incluo, por minha conta e risco, os idosos, em função do Estatuto do Idoso, ou as pessoas com deficiência, principalmente cognitiva, em função do Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outras normas, né? Ele inclui todo esse grupo de pessoas que têm um grau de vulnerabilidade para que a gente use os meios audiovisuais, para que não tenha dúvida. Então, se vale para isso, por que não para o contrato de trabalho, para a relação de consumo, para a relação empresarial também, né? E daí eu começo a juntar o que é um contrato sobre uma ótica tradicional, né? Mas toda uma série de evoluções tecnológicas, né? Então, quando você me perguntou também, o que é um contrato eletrônico? Eu falei que é conjunção das vontades em meio eletrônico, né? É isso com a sua evolução e a sua dinâmica. Percebe? Perfeito. Olha, professor, já quero te agradecer. Estou aprendendo muito aqui com você, viu? Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também. Olha, avançando aqui um pouco mais nesse bate-papo, nessa conversa deliciosa aqui. Professor, você pode nos falar sobre qual a correspondência entre contratos eletrônicos e smart contracts? E qual a relação entre os dois? Né? Se existe alguma maneira, de que maneira esse domínio desses dois adventos se faz, de fato, importante dentro de um escritório? Legal. Pensando no universo escritório, então eu vou sair do geral para o específico, né? Quando a gente fala aí, alguns ainda pensam, então contrato eletrônico é um novo tipo contratual, né? Não, não é. Por isso que eu não preciso de lei própria. Ele é só forma de contratação. É isso que eu estou batendo bastante, reiterando bastante. Então, uma prestação de serviço jurídica, uma locação, ela continua sendo locação. Não é porque ela está no meio eletrônico. A prestação de serviço continua sendo prestação de serviço. A compra e venda, idem, eu só mudei o meio. Então, eu saí do papiro, primeiro da pedra, para o papiro, para o papel, e fui evoluindo, e hoje eu estou em meio eletrônico, né? Tanto é que existe jurisprudência reconhecendo renovação de locação
por meio eletrônico, com troca de e-mails, sem assinatura do contrato de locação, né? Então, isso já mostra a importância do contrato eletrônico para o universo jurídico e para os escritórios, seja para ele aplicar internamente ou para instruir e até passar serviços, né, para os seus clientes, né, como uma baita oportunidade. Né? Como eu disse, vamos ver a luz no fim do túnel como luz e não como trem. Né? E o raio do smart contract, né? Alguns brincam até, será que ele é tão smart assim? Ou será que ele é tão contract assim? Né? Ele nada mais, numa tradução livre, é um contrato inteligente. Né? E aí tem um baita de um problema, porque você vai encontrar também várias definições, tal como foi no início do próprio contrato eletrônico. Né? Então, a hora que a gente olha, e normalmente a maioria das pessoas fazem referência a um texto do início dos anos 90, que está disponível na plataforma lá do blockchain, do Satoshi Nakamoto, né? E fazem referência à tal da vending machine, né? A máquina lá de vender refrigerante, salgadinho e tal. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu gosto, que vai deixar bem claro que não é uma vending machine. Então, vamos começar pelo que não é. Né? Até o texto, inclusive, que as pessoas fazem referência, no texto ele fala claramente, um smart contract é muito mais do que uma vending machine. Muito mais. Tá? Então, o que é uma vending machine? Ela é uma forma de contratação eletrônica. Só que eu vou me deparar com a máquina, vou escolher o produto que eu quero, vou escolher a forma de pagamento que eu quero, eu, pessoa, física, tá? Vou selecionar lá aquela boa e deliciosa pipoca, né? Aquela de saquinho vermelhinho, que normalmente é um saquinho maior do que o cabe na máquina. A hora que a máquina for me entregar o produto, ele vai ficar travado, né? Ele não cai, daí eu tenho que chacoalhar a máquina, ou seja, eu tenho uma interação física até com a máquina, né? Seja desde a escolha do produto, meio de pagamento e obtenção do produto. Isso é um contrato eletrônico de característica interativa, porque eu escolho, tal como você escolhe quando você compra num e-commerce. É a mesma coisa, tá? Então, isso é interativo. Para que seja um smart contract, ele tem que ser intersistêmico. O que eu quero dizer com isso? Sistema com sistema. Ele tem uma fase prévia, que é a programação. Então, o que eu vou combinar? Vamos combinar, eu e a Fernanda, que ela estará comprando a minha empresa, que ela acha que vale bastante, porque eu tenho uma patente a ser registrada. Tá? Então, se essa empresa, ela depende do valor da patente, pensando num contrato empresarial, né? Só que ainda não saiu. Então, você vai deixar em garantia 50% do valor, que só vai liberar para mim a hora que sair a patente. Ao invés de fazer isso num contrato normal, ou seja, tradicional, físico, eu faço isso num contrato eletrônico chamado smart contract. Ou seja, eu vou programar, transformar linguagem padrão em linguagem de sistema, de máquina, e esse programa, que, como todo programa, por enquanto, até tal como a gente conhece a tecnologia hoje, ele é binário. Então, ele tem registro ou não tem registro da patente. Tá? Então, a gente programa que, quando houver o registro, o dinheiro que Fernanda deixou bloqueado virá para Rodrigo. Se não houver registro, devolva-se o dinheiro para Fernanda. Então, aperta o Enter e ele vai executar. E ele vai ficar testando. Houve registro? Não houve. Houve registro? Não houve. No momento que sai o registro, ele automaticamente, independente da sua vontade, não depende mais, ele libera o dinheiro para mim. Tá? Então, ele se executa, ele se auto-executa. Por isso que ele é intersistêmico. E se eu não programar uma forma de interrupção, que nesse caso a gente não programou, você pode espernear, você pode processar. Não, ele vai se executar. E isso traz segurança jurídica para as relações. Percebe?
Ah, mas e aí, se a patente saiu diferente do que eu esperava? Você questiona depois. E isso é uma forma, uma cláusula contratual que existe desde o direito romano, né? Que é uma cláusula que fala: pague primeiro e depois peça indenização, mas primeiro cumpra o contrato, né? Quando eu jogo isso num contrato de longa duração, às vezes teve algum problema no início do contrato. Só que ao longo do contrato as partes foram se ajustando. Então, o que poderia ser um problema processual no início, ele se resolve sozinho e não tem mais um problema processual. Então, ele também tem essa ótica. E eu posso usar um smart contract em relações simples de consumo, como, por exemplo, reabastecer a minha geladeira. Se eu tiver uma geladeira inteligente, conectada com um supermercado próximo, dentro de uma cidade, com padrões de segurança que permitam, né? Aqui na Finlândia, ultimamente, está difícil, né? Que vai acontecer? A hora que a geladeira detectar que está acabando, por exemplo, o meu queijo ou o meu leite, ele vai emitir uma ordem para o supermercado próximo de reposição daquele litro de leite, e a hora que eu chegar em casa, o leite está lá, na minha geladeira. Porque foi uma ordem de compra para o supermercado, executou-se a compra e venda, debitou do meu cartão e alguém me entregou e pôs dentro da minha geladeira. Percebe? Então, eu posso usar ele tanto numa relação de consumo quanto numa relação empresarial. Mas lembra que eu falei que ele é linguagem de programação e é binário? Então, ele não serve para tudo. Porque o contrato, muitas vezes, tem situações ambíguas, tem situações de cláusulas incompletas, situações futuras e imprevisíveis. Então, isso tudo pode continuar num contrato padrão, que pode ser meio eletrônico ou físico, e o que for possível de autoexecução, eu converto ele. Então, ele fica um contrato híbrido. Então, você veja que eu posso ter ele puro smart contract, ou eu posso ter ele híbrido. Né? Não sei se eu consegui deixar um pouquinho mais claro o que é esse universo do smart contract, e vale dizer também, ele é uma espécie do gênero contratos eletrônicos. Então, contrato eletrônico eu posso ter por vários meios e várias finalidades. Então, eu tenho os intersistêmicos, os interativos, que eu falei, em que eu me relaciono ou com uma vending machine ou com um site, e os interpessoais, que são os primeiros exemplos que a gente deu, quando a gente trocou mensagens para fazer a compra e venda de um imóvel, por exemplo. Esses são interpessoais. Tá bom? Muito bom. Olha, se você fez uma pergunta, se você conseguiu explicar muito bem, perfeitamente, muito didático, por sinal. Professor, até esqueci de elogiar essa sua super biblioteca, viu? Incrível. Olha E não só. é cenário, né? Esses cenários que estão vendendo por aí. Não. Muito bom, viu? Olha só, eu quero te agradecer de coração, sempre uma alegria ter você aqui com a gente, nosso colunista aqui, sensacional, fantástico, parceiro aqui do Legal Hub. Por você ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente, com certeza, tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso super evento Escritório na Nuvem puderam, com certeza, absorver conteúdo, viu? Te agradeço. A conhecimento nunca é demais, né, professor? E eu quero agora te pedir para que você fique super à vontade para você deixar aqui um contato seu no LinkedIn, para que as pessoas possam te acompanhar, viu? Fique super à vontade. Obrigado, Fernanda. Como você disse, é um prazer enorme contribuir com as colunas do Legal Hub. Tenho andado um pouquinho ausente esse período de pandemia, a vida da gente virou de ponta cabeça, mas estou aí com vocês ainda, de estar nesse evento fantástico, que ideia genial. Parabéns para todos vocês, para esse time espetacular que compõe esse hub, muito mais do que legal, mas do conhecimento e da aprendizagem, né? Com ideias fantásticas como esse evento, e realmente fico à disposição de todos, seja no meu LinkedIn, com o Rodrigo Fernandes Rebouças, ou no meu Insta também, que é Rodrigo Rebouças, ou R Rebouças, vocês me encontram lá. Eu tenho também um de Legal UX, né, que eu aplico muito técnicas de user experience aos contratos, e eu acho que tem que ser essa pegada, essa inovação. Vamos sair um pouco, desempoeirar, embora tenha esse monte de livro aqui atrás, ele serve para nos dar suporte, mas a gente tem que
mudar o nosso mindset e atender a experiência do usuário, atender o nosso cliente. É ele que precisa do nosso serviço. A gente não está aqui para puxar mais serviço para a gente, e sim para facilitar, ser um advogado estratégico. É o que eu falo. Muito bom. Vamos parar com esse negócio de operador do direito. Isso daí está super enferrujado. Temos que ser um profissional estratégico. Isso daí tá muito obrigado. dinossáurico, né, professor? Tá muito dinossáurico, não dá. Sim, E você falou excelente. tudo, né? Cliente como foco. E aqui no Legal Hub a gente prepara esses eventos para os nossos alunos, para as pessoas ainda que não são alunos, mas a gente quer realmente fomentar essa inovação, fazer com que todas as pessoas profissionais da área do direito realmente busquem essa inovação. E Legal Hub nasceu com esse propósito, né? Então, os nossos alunos, tudo isso aqui é feito com muito carinho. O professor falou tudo. Aqui no Legal Hub, você sabe, né? A gente tem aquela hashtag, hashtag não seja um dinossauro, e a gente continua aqui, pessoal. Um abraço, até lá. Até lá, Rodrigo querido. Tchau, obrigado, gente. Até a próxima. Olá, sejam bem-vindos a mais um painel do Legal Hub. Eu sou Camille Ziliotto, advogada e consultora em produção jurídica. Estou convidando, vim aqui, né, ao convite da Legal Hub para entrevistar hoje a Thaís Takahashi, sócia administradora do escritório de advocacia Takahashi Advogados Associados, e nós vamos falar aí um pouquinho sobre gestão, né? Como é difícil fugir do assunto de controladoria, como que um escritório bem-sucedido, ele depende de uma controladoria e quais são aí as maneiras e os métodos de agir. Com isso, né, encontrar uma maneira otimizada para que a gente possa aí conversar um pouquinho. Assim, nós convidamos a advogada Thaís Takahashi. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite. É um prazer aí estar com vocês, falando um pouquinho sobre gestão de escritório de advocacia. E aí, Thaís, você poderia compartilhar aí conosco quais são as vantagens e a importância de se ter uma controladoria jurídica no escritório? Então, nós temos uma controladoria jurídica no nosso escritório, ela foi implantada já faz algum tempo. Nós contratamos a Selen Bertozzi, que é uma consultoria especializada em escritório de advocacia e que nos deu aí todo o aparato para a gente fazer essa instalação, né? E a gente percebeu que com a instalação dessa controladoria nós tivemos mais tempo para desenvolver o trabalho como advogado mesmo, né? Porque antes, como advogado sem uma controladoria, a gente tinha que cuidar de prazos, né? Tinha que analisar metas do escritório. Então a gente ficava numa parte administrativa que muitas vezes tomava muito tempo para a gente desenvolver bem a área jurídica. Então, com a implantação da controladoria jurídica, isso facilitou o trabalho do advogado. Hoje nós temos no escritório 3 áreas, uma área previdenciária, civil e trabalhista, e os advogados ficam focados na produção intelectual. Nós não temos mais essa preocupação de controle de prazo, né? Tudo a controladoria faz. Claro que o advogado também tem um controle interno, que nós trabalhamos com controle interno de prazo, que é a controladoria que traz isso para a gente não correr o risco de ficar até o último dia do prazo e acontecer algum problema no momento de transmitir uma peça, alguma coisa, e acabar perdendo um prazo processual. Isso é essencial hoje no escritório, né? E quando a gente pensa em montar uma controladoria, como que ela efetivamente funciona, né? Porque a sua controladoria, por exemplo, dentro do seu escritório, ela tem quais cargos, como que ela é definida, como que ela vem sendo estruturada? Dentro do escritório nós temos o controller jurídico, que é feito por uma advogada, né? Que ela fica só nessa atividade, ela não faz produção intelectual. Então, ela é um controller jurídico da controladoria, como se fosse uma gerente daquele setor. E dentro daquele setor nós temos paralegais, né, que são
funcionários do escritório e alguns estagiários que fazem a operação do trabalho. Então, por exemplo, numa área previdenciária, tem uma pessoa específica que faz a abertura dos prazos, o controle dos prazos, a remessa dos prazos para os advogados. Aí nós temos, para cada área, tem uma pessoa nesse sentido. E para contatos com os clientes, para avisar de audiência, para solicitar documentações. E, além disso, nós temos também o GED, né, que é o gerenciamento de documentos. Então, tem um outro setor dentro da controladoria que faz todo o escaneamento de documentação, que é tudo virtual. Nós não trabalhamos mais com documentos físicos. Então, hoje, até porque a própria justiça tem os processos virtuais, então a gente eliminou, inclusive, arquivos. O que fica guardado são procurações e contrato de honorários. O restante é tudo eliminado, tudo escaneado, tudo devolvido para o cliente ou recebido já virtualmente. E aí, dentro da controladoria, tem uma pessoa específica que faz o controle dessas documentações. E na sua visão, entre um escritório de pequeno e médio porte, é possível nós trabalharmos hoje com a controladoria jurídica? Eu entendo que sim. Isso facilita muito, né? Como eu disse, a vida do advogado. Mesmo sendo um escritório pequeno, ele há necessidade de ter essa gestão de documentos, essa gestão de controle de prazo, né? Essa gestão de apresentação de metas, né? De produção do advogado, se realmente está cumprindo o que a controladoria está solicitando. Então, ela dá mecanismos para avaliação do teu desempenho. Se você vai poder controlar se o advogado de uma área específica está sobrecarregado, se um está fazendo corpo mole ou não está. Então, a controladoria jurídica te dá esses parâmetros para que você possa, como gestora, né? Eu, por exemplo, sou gestora da Takahashi Advogados. Então, como sócia administradora, eu preciso dessas informações para que eu possa tomar decisões se eu preciso contratar um outro advogado, se eu estou com algum advogado ocioso, se ele vai continuar na equipe, então eu consigo saber se eu preciso abrir uma outra área, se eu preciso fechar um escritório em alguma unidade. Então, a controladoria acaba me dando todas essas informações para eu poder decidir. Claro, depois eu vou para um outro setor do escritório, que é o financeiro, para saber se o caixa comporta, se eu posso investir. Então, no meu ponto de vista, mesmo um pequeno escritório, teria que ter uma pessoa específica para essa gestão, porque nós, advogados, não somos preparados para esse tipo de atividade, né? A faculdade nos dá uma noção do direito e na prática também já é muito diferente. Então, essa questão de administração, eu acho que tem que ter uma pessoa específica que consiga desenvolver esse trabalho e te trazer dados concretos para a tomada de decisões. Ai, que maravilha! Então, isso é mais uma esperança aí para nós compreendermos a importância da controladoria, o porquê que ela tem que estar engajada e fazer parte do escritório, sendo ele desde um pequeno até grande porte, né? Como que ele contribui para toda essa gestão aí dos serviços, tanto do jurídico, para auxiliar também as tomadas de decisões quando envolvem a questão administrativo-financeira. Então, muito obrigado por poder compartilhar aí toda essa tua experiência, essa tua vivência dentro da advocacia com a controladoria jurídica. É extremamente importante nós compartilharmos isso com os demais, ainda mais num momento como esse que nós vivemos, em que ter esse controle, ter essa gestão é essencial para a tomada de decisão. Então, nós aqui do Legal Hub, eu agradeço ao Legal Hub ao convite e agradeço também, em nome da Legal Hub, pela sua presença, por compartilhar esse momento aí de muito conteúdo e de muito conhecimento que traz essa prática do escritório aí para nós. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Espero que tenha auxiliado aí aos colegas
né, para que as pessoas comecem a ter uma outra visão, né, de tecnologia, de desenvolvimento, porque esse é o caminho para a advocacia.